Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de sistemas lineares. Essa questão cai no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Considere as matrizes A pertencente ao conjunto de matrizes 4x4 com entradas reais, X e B pertencente ao conjunto de matrizes 4x1 de entradas reais, aqui definidas, né? A. Encontre todos os valores reais A e B, tais que a equação matricial AX igual a B tem a solução única. B. Se A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a zero, a é diferente de zero e B é a matriz transposta dessa matriz 2, 4, encontre x tal que a x é igual a b. Bom, esse A e B aqui fazem parte dessa matriz aqui, tá? São entradas dessa matriz aqui, né? Entradas reais dessa matriz aqui, tá? Então aqui na parte A, ele quer que você determine A e B para que a solução dessa equação matricial aqui, né, que é a solução desse sistema de equações lineares aqui, tenha a solução única, né? E na parte B, ele dá algumas condições para A e B, né? Que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a zero, determina que A seja diferente de zero, B é igual a essa matriz estranha, a transposta dessa matriz aqui. Acho que ele colocou isso aqui só para poupar espaço, né? Porque se ele colocasse na vertical, ele ocuparia mais espaço aqui, tá? Enquanto x tal que a x igual a b, ou seja, resolve o sistema, né? Bom, é, para que haja uma solução única, o determinante dessa matriz aqui de coeficientes tem que ser diferente de zero, né? Só que isso aqui é uma matriz 4x4, então a gente não tem nenhuma regra assim simples para resolver esse determinante aqui, né? Então, para isso, a gente vai usar o teorema de Laplace. Vamos dar uma recordada aqui no que é o teorema de Laplace para calcular o determinante dessa matriz A aqui. O teorema de Laplace nos diz que o determinante de uma matriz T pertencente ao conjunto de matrizes quadradas n por n é igual à soma algébrica dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Tá? O cofator de um elemento, de uma entrada, né, T e J, de uma matriz, é o escalar Cj definido por Cj igual a menos 1 elevado a 1 a i mais j, né, são os índices aqui que determinam a posição do elemento t e j, vezes o determinante de u e j. U e j representa uma matriz que se obtém da matriz original pela supressão da iésima linha e da iajésima coluna. Tem-se então que o determinante de t é igual à somatória de j é igual a 1 até n, de t e j vezes c e j, no caso seja escolhida a iésima linha, né? Ou o determinante de t é igual à somatória de i igual a 1 a n, de t e j vezes c e j, no caso seja escolhida a jésima coluna. Ou seja, você escolher uma linha, né? Você vai usar essa fórmula aqui. Se você escolher uma coluna, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Bom, vamos aplicar isso aqui parece um pouco abstrato, né? Mas olhando o problema, você vai ver que não é tão difícil de resolver, tá? Vamos aplicar aqui o problema, então. A gente tem o determinante, a gente quer calcular o determinante dessa matriz aqui, né? A gente quer impor que ele seja diferente de zero. Então, o que a gente faz aqui? Para facilitar os cálculos, nós vamos escolher essa linha aqui, tá? Para usar o teorema de Laplace, a gente tem que escolher uma linha ou uma coluna para aplicar o teorema, tá? Então, nós vamos usar essa aqui. Por que nós vamos escolher essa aqui? Porque ela é a linha que tem maior número de zeros, tá? Poderia ser uma coluna também, mas você vê que as outras colunas, essa aqui, por exemplo, tem só dois zeros, né? Aqui tem três zeros. Então, essa linha aqui, ela é mais favorável para a aplicação do teorema de Laplace, tá? Então, vamos lá. A gente vai selecionar essa linha aqui. Nós vamos primeiro calcular o cofator desse elemento aqui, né? Para multiplicar por ele e dos outros demais elementos também para poder calcular o determinante. Então, escolhendo essa, a gente vai suprimir essa coluna e essa linha aqui. E vamos calcular o cofator para esse elemento aqui, tá? Então, esse cofator aqui fica sendo menos 1 elevado a 3 mais 1, que é a linha 3, coluna 1, tá? Então fica menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da matriz que a gente obtém suprimindo essa coluna aqui e essa linha, tá ok? Então é o determinante dessa matriz aqui, ó, 1b1, tá? 1 a 0 e 2b1 aqui, tá ok? Então esse aqui é o cofator para esse elemento aqui, 3, 1, tá? Essa entrada 3, 1 aqui. Para entrar 3,2, eu vou, então, suprimir essa coluna aqui e essa linha aqui, né? E o cofator para esse elemento aqui
menos um elevado a 3 mais 2, né? Que é a terceira, o i aqui é 3 e o j aqui é 2, né? Então fica menos um elevado a 3 mais 2 vezes o determinante de u 3, 2, que é o determinante da matriz, suprimindo essa linha aqui, essa coluna, né? Então fica a B1, BA0 e menos a A1 aqui, tá? Então esse aqui é o cofator para esse elemento aqui, tá ok? Para a entrada 3, 3, a mesma coisa, né? Então vamos suprimir essa linha aqui, essa coluna. Então o cofator para esse elemento aqui é menos um elevado a 3 mais 3, que é a linha 3, coluna 3, né? Vezes o determinante de U33, que é a supressão dessa linha aqui, dessa coluna aqui, né? Então fica A11, B10, menos A21, né? Esse determinante aqui, tá? E o cofator para o elemento 3, 4, que é esse aqui, é a mesma coisa, né? O cofator é menos um elevado a 3 mais 4, que é a linha 3, coluna 4, né? Vezes o 3, 4, que é igual a menos um, né? Isso aqui é um expoente par, né? Então, ímpar. Então, menos um elevado ao expoente ímpar, aqui é menos um, né? Aqui o expoente era par, aqui ficou positivo, tá? E o determinante dessa matriz aqui, que é A1B, B1A, e A é menos A2B, né? Tá aqui, tá? Aqui a gente vê a utilidade, né, de você escolher uma linha cheia de zeros, né? Porque a hora que nós vamos calcular o determinante, né, o determinante é dado por A31 vezes o cofator de 31, A32 vezes o cofator de 32, A33 vezes o cofator de 33 e A34 vezes o cofator de 34. Como esse elemento aqui é zero, esse é zero e esse é zero, o único determinante que nós vamos ter que calcular é esse 3, 2 aqui, né? Porque se os outros são, os coeficientes são zero, as outras entradas são zero, né? Então aqui fica zero, aqui fica zero, aqui fica zero. Então você só vai aplicar, ter que usar, calcular esse determinante aqui, tá? Então o determinante de A fica 2, que é esse 2 aqui, tá? Que multiplica menos um vezes esse determinante aqui, que é o cofator de 3, 2, tá? Para resolver isso aqui, né? Aqui eu só fiz a multiplicação, né? Aqui é menos um vezes 2 dá menos 2. Para resolver esse determinante aqui, nós podemos aplicar a regra de Sarri, né? Então, para aplicar a regra de Sarri aqui, a gente pega essa matriz aqui, duplica as duas primeiras colunas aqui, né? E aí a gente faz a multiplicação, né? Nesse sentido aqui não tem inversão de sinal, então aqui fica A ao quadrado, aqui fica zero e aqui fica B ao quadrado, né? Nesse sentido aqui tem inversão de sinal, então fica menos A ao quadrado aqui, que inverte o sinal dá A ao quadrado, né? Aqui B vezes A vezes zero vezes B dá zero, né? E aqui B vezes B dá B ao quadrado, vezes um dá B ao quadrado, vem para cá com B vezes B ao quadrado, porque tem inversão de sinal, tá? Então o determinante é igual a ao quadrado mais zero menos B ao quadrado, mais A ao quadrado mais zero mais B ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a 2A ao quadrado. Logo, o determinante, né, é menos 2 vezes esse determinante aqui, né? Esse determinante aqui nós calculamos agora é 2a ao quadrado, então fica menos 2 vezes 2a ao quadrado, que dá menos 4 ao quadrado, tá? Bom, para que a solução seja única, o determinante de A tem que ser diferente de zero, né? Então, menos 4a ao quadrado tem que ser diferente de zero, que implica que A tem que ser diferente de zero. E para qualquer B pertencente a R, né? Ou seja, se o A for diferente de zero, já é suficiente para, com qualquer B, você ter uma solução única, tá ok? Bom, agora vamos resolver o item B, né? Se A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a zero, né? A diferente de zero e B igual a essa matriz, a transpose dessa matriz aqui, encontre o x tal que a x seja igual a B, né? Bom, nesse caso aqui trata-se de resolver esse sistema linear aqui, né? Então, A vezes x é igual a B, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho que ax mais y mais bz mais w igual a 1, fazendo essa multiplicação dessa primeira linha com essa coluna aqui, né? Bx mais y mais az mais 0w igual a 1. 0x mais 2y mais 0z mais 0w é igual a 2. E menos ax mais 2y mais bz mais w igual a 4. Tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema linear aqui. Aqui fica fácil de você ver, né, que aqui é tudo zero, só tem um 2y aqui, então 2y é igual a 2, y é igual a 1, né?
Bom, como a ao quadrado menos b ao quadrado igual a zero, implica que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, que implica que b é igual a b é igual a menos a. Tá ok? Aqui a gente tem um sistema de quatro, que eu numerei aqui de quatro equações, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui 2y é igual a 2, então implica que y é igual a 1, como eu falei anteriormente, né? Agora eu vou fazer 1 menos 4. Por que 1 menos 4? Porque aqui vai sumir w, aqui vai sumir bz, né? Vai sumir bz, tá? Então fica ax mais 1, né? Que o y aqui vale 1, né? Ax mais 1 mais bz mais w menos ax mais 2, que é 2 vezes 1, né? Mais bz mais w igual a 1 menos 4, que é 1 menos 4 aqui, tá ok? Fazendo a distributiva do menos 1 aqui, eu fico com mais ax menos 2 menos bz menos w, igual a menos 3, que é 1 menos 4 aqui, tá? Esse w cancelar com esse w aqui, esse bz aqui vai cancelar com esse bz aqui também, né? Então eu vou ficar com ax com mais ax dá 2ax. Aqui fica menos 1, né? Porque é 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, igual a menos 3, que é esse menos 3 aqui, tá? Então, quando eu passo esse 1 para cá, aqui fica menos 2. Então fica 2ax igual a menos 2, o que implica que x é igual a menos 1 sobre a. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, então já sei y, já sei x e y, né? Bom, substituindo y igual a 1 e x igual a menos 1 sobre a em 2, eu tenho que bx mais y mais az igual a 1, que é a equação 2, né? Fica b, que multiplica menos 1 sobre a, que é o valor de x, mais 1, que é o valor de y, mais az igual a 1, né? O que implica que aqui b fica menos b sobre a, né? E aqui esse 1 cancela com esse 1 aqui, então fica AZ é igual a menos B sobre A, né? Aí esse A passa aqui para baixo, fica Z igual a B sobre A ao quadrado, tá? Bom, eu tinha duas possibilidades de B, né? O B igual a ou B igual a menos A, né? Para B igual a A, eu tenho que Y é igual a 1, X é igual a menos 1 sobre A e Z é igual a B sobre A ao quadrado, mais B é igual a A, né? Então fica Z igual a 1 sobre A, né? Se eu substituir aqui por A, fica 1 sobre A, tá? Substituindo em 4, eu tenho que menos AX mais 2AY mais BZ mais W, que é a equação 4, né? Fica menos A, que multiplica menos 1 sobre A, que é o x, né? 2y fica 2, e z fica b, que é igual a né? Vezes 1 sobre A, que é o valor de z aqui, né? Para b igual a mais w, igual a 4, né? Isso aqui dá menos 1, dá mais 1, né? Aqui dá mais 1, então fica 2 mais 1, 3 mais 1, 4, cancela com 4 de lá, então w é igual a 0. Ok? Para b igual a menos a, então o z é igual a b sobre a ao quadrado, o que implica que z é igual a menos 1 sobre a, né? Porque se eu substituir aqui por menos a, vai ficar menos 1 sobre a aqui, certo? Substituindo em 4 novamente, a gente tem que fica menos ax, que é menos a que multiplica menos 1 sobre a, né? Mais 2y, que é 2 vezes 1, que é 2, mais o bz, o b é menos a nesse caso aqui, vezes o z, que é 1 sobre a, né? É menos 1 sobre A, né? Então fica menos A vezes menos 1 sobre A aqui, certo? Mais W igual a 4, né? Aqui fica 1 com 1 dá 2, com 2 dá 4, 4 desse lado aqui cancela com esse aqui, W também fica igual a 0, tá? Então, x é igual a menos 1 sobre A, y é igual a 1, z é igual a 1 sobre A e W igual a 0. Ou x igual a menos 1 sobre A, y igual a 1, ou z igual a menos 1 sobre A e W igual a 0. Então, essa aqui é a resposta do problema, né? A primeira, a resposta do item A é A diferente de zero para qualquer B pertencente a R, né? E aqui é x igual a menos 1 sobre A, 1, 1 sobre A, 0. Ou x igual a menos 1 sobre A, 1, menos 1 sobre A, 0. Tá ok? Aqui eu poderia, ele não especifica que tem que ser em função de A, né? Poderia ser em função de B aqui também, mas eu preferi simplificar ao máximo a questão aqui. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!